Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Vocês acompanharam aí a aula do professor Mário de língua portuguesa, praticamente uma palestra. Vamos então, como você viu aí, acompanhar nossa aula de matemática aqui na primeira série, e hoje nós vamos falar de função afim. A gente tem que relembrar aqui, como nós estamos falando aqui de um bloco de revisão, a gente tem que falar algumas coisas que são cruciais, né? Vamos começar então com a definição. A função afim, vejamos aí. Então a função afim é uma aplicação de R em R, esse R aí é aquele R bonitão, que simboliza aí o conjunto dos números reais, tá? Domínio contra domínio, recebe o nome de função polinomial do primeiro grau, ou também conhecido como função afim. E ela, quando a cada x pertencente a R, né, estiver associada a um elemento, olha só dentro desse parêntese, ax mais b, que é a forma que a gente conhece aí a função do primeiro grau, então a função afim, ela está sempre nesse formato, não é? E ela é pertencente também ao conjunto dos números reais, com um detalhe aí importante, o a, esse a que acompanha o x, ele deve ser diferente de zero. E dependendo de qual for o seu sinal, né, o comportamento dessa função ela é diferente. Então você pode ver aí na nossa cartela em vermelho, f de x é igual a ax mais b. Essa forma aí é a forma que a gente tem que se acostumar. A gente vai bater o olho nesse formato, nessa forma, a gente já tem que lembrar que isso se trata aí de função afim ou função do primeiro grau, ok? Vamos lembrar também aqui um pouco do gráfico. O gráfico é um detalhe muito importante quando a gente estuda a função afim. Então vamos relembrar aqui uma situação que remete aí ao gráfico, né? Porque a gente tem que mencionar aqui também um pequeno detalhe, como falei agora há pouco, sobre o coeficiente A, né? Ele tem um comportamento quando ele é positivo e tem outro comportamento quando for negativo. Vamos ver com mais detalhes agora. O gráfico da função do primeiro grau é uma reta, característica aí da função do primeiro grau, tá? Uma reta. Como dois pontos são suficientes para determinar uma reta, a gente vai atribuir então valores, né, a x, né, para calcular aí os seus correspondentes em y. Então nós temos aí na nossa cartela aí uma função chamada aí de f de x igual a 2x menos 1. Esse f de x, algumas vezes a gente trabalha também chamando ele de y. É o que está aí na segunda linha, né? F de x igual a y, né? E y igual a 2x menos 1. Então o que vai acontecer? Para a gente visualizar esse gráfico, né, com todas as suas características, a gente vai atribuir valores, tá? Exatamente como está aqui nessa tabelinha. A gente pode observar nessa função que o valor de A, aquele que acompanha x, nesse caso aqui, ele é positivo. Então, toda vez que esse A for positivo, ele vai ter esse formato, né? O gráfico vai ser uma reta inclinada aí para a direita. A gente chama ela de crescente. E quando esse A for negativo, né? A menor do que zero, ela vai ter um outro aspecto. Ela vai ser decrescente. É o nome que a gente chama para quando ele tem esse formato, né? Essa inclinação aí do A negativo, tá? Importante também mencionar que nesse gráfico o domínio da função também é um número real, tá? Assim como a imagem da função também é um número real. Como é que então a gente vai construir esse gráfico que está aí à sua direita na cartela? A gente vai construir esse gráfico atribuindo valores, tá? Então o que nós temos aqui? Quando a gente atribui um valor, por exemplo, menos 2, e joga aqui na função, a gente vai substituir então esse x pelo valor menos 2, e aí vai ocorrer a multiplicação por 2 e posteriormente a subtração com 1. E isso vai gerar o resultado menos 5 que a gente está vendo aqui desse lado. Então, quando a gente faz isso, a gente atribui um valor para x e a gente retorna com outro em y, nós podemos então identificar essa coordenada, né, no plano cartesiano, que é o que está aqui, ó. Aqui nós temos aqui a coordenada menos 2, menos 5, o par ordenado, tá? E como a gente mencionou aí, né,
2 pontos são suficientes, então a gente vai atribuir aqui um outro valor, nesse caso aqui, chamando aqui o valor de x de 2, passando ali pelo processo aí da função, né, vamos multiplicar por 2 e subtrair por 1, ele vai retornar um valor 3. Então, o nosso par ordenado aqui, nesse caso, desse ponto aqui, vai ser 2, 3. X igual a 2, y igual a 3. E a partir daí, então, eu traço uma reta que vai interceptar esses 2 pontos e vai caracterizar aí o nosso gráfico da função, no caso da função 2x menos 1, tá? Isso aqui é só um recorte do que a gente trabalha na sala de aula, né, quando a gente vai apresentar a função afim para os nossos alunos. E um grande trabalho que a gente pode fazer também, quando a gente está na sala de aula, é fazer o esboço do gráfico, ou então construir um gráfico realmente, né? Utilizar lá o papel milimetrado, né? Atribuir valores, que é mais ou menos o que a gente vai fazer agora. Acompanhe aí comigo. Então a gente vai construir um gráfico da função aí, ó, y igual a 3x menos 1. Para construir esse gráfico, a gente precisa somente aí de 2 pontos. É o suficiente para a gente determinar aí a inclinação, né? Alguns pontos por onde ele vai passar. A gente pode perceber que ela vai ser um gráfico crescente, né? Porque o valor de A é 3, portanto é positivo. Então a gente já sabe qual vai ser a inclinação dele, tá? Para então a gente atribuir valores, o que a gente faz? Vamos atribuir aqui, por exemplo, x igual a 0. O que vai acontecer? 3 vezes 0 menos 1, o y vai ser igual a menos 1. Então, quando eu atribuir 3, aliás, quando eu atribuir 0, o y me retornou 1. Esse é o nosso primeiro par ordenado. Então, a gente vai lá no gráfico, tá? Localiza lá onde o x é 0 e onde o y é 1. Vamos marcar aqui no gráfico, então, ó. Exatamente aqui, ó, onde o x é 0 e o y é 1. Só um detalhe aqui que a gente acabou fazendo aqui de forma equivocada, né? 3 vezes 0 vai dar 0 e aqui vai dar menos 1. Então, o y é menos 1, tá? Só corrigindo aí. Quando o meu par ordenado, então, eu atribuí 0, o meu y retornou menos 1. Então, o ponto vai ficar aqui embaixo, tá? No menos 1, tá? E aí, para determinar o segundo ponto, a gente atribui novamente um outro valor para x. Vamos fazer, então, x igual a 1. A gente vai ter, então, 3 vezes 1, menos 1. O y vai ser, então, 3 menos 1. O nosso y é igual a 2. Então, quando eu atribuir valor 1 para x, ele me retornou valor 2. Então, buscando aqui no gráfico, a gente vai ter aqui, ó, x igual a 1, y igual a 2. Então, a gente pode identificar aqui o par ordenado nesse ponto. E a partir daí, a gente pode traçar uma reta unindo, né, transpassando aí justamente esses 2 pontos. Que foi que eu não consegui fazer, mas vou tentar de novo. Olha só, aqui, ó. Pronto. Passando aí pelos 2 pontos, nós temos agora o nosso gráfico da função y igual a 3x menos 1. Ok? E essa foi apenas uma das aplicações que a gente tem na sala de aula, né? Construir o gráfico, mas também nós temos situações particulares que a gente vai relembrar também, situações bem específicas quando a gente trabalha a função afim. Vamos lembrar uma delas, acompanhe comigo. Vamos aí resolver um probleminha que envolve aí a função afim. Olha só, a despesa mensal de uma empresa com encargos sociais é dada pela fórmula dx igual a 20 mais x sobre 10. Né? X barra 10 é uma fração, x sobre 10, onde dx é a despesa em milhares de reais e x é o número de funcionários. Então, nós temos aí 2 perguntas. A letra A, qual será a despesa da empresa quando ela tiver 100 funcionários? E na letra B, qual será a quantidade de funcionários quando a despesa for 50 mil reais? Então, olha só, para responder aí a letra A gente tem que responder
qual vai ser a despesa. Então vamos reescrever aqui a função. D de x igual a 20 mais x sobre 10. Então se ele está querendo saber aí qual vai ser a despesa, quando for a situação aí de 100 funcionários, nós vamos ter que calcular então D para um x de 100, ó, substituindo x por 100. Então nós vamos ter aqui 20 mais 100 dividido para 10, tá? Eu não vou fazer aquele tradicional corte para não viciar vocês, mas vocês sabem, né, que a gente tem aí a divisão de 100 por 10. O nosso D de 100 então vai ser 20 mais 10, que vai dar 30. Ou seja, quando a empresa tem aí 100 funcionários, quando ela tiver 100 funcionários, a despesa dele vai ser de 30 mil reais, tá? Atribuindo aí aquele valor de X, né? Total de funcionários 100, substituindo a função, a gente vai ter então o valor Y aí, 30 mil, tá? Significando aí a despesa da empresa. Para responder a letra B, a gente vai fazer uma atribuição agora para Y, porque ele pergunta aí na letra B, qual será a quantidade de funcionários quando a despesa for 50 mil? Vamos responder agora a letra B. Na letra B, a gente vai fazer assim, ó. Repetir aqui a função, né? D de x, 20 mais x sobre 10. Só que agora, em vez de nós atribuirmos nosso valor em x, nós vamos trocar agora o y, ou seja, vamos trocar o d de x. Então 50 vem aqui, ó, no lugar do d de x, tá? E aí então a gente vai trabalhar aqui com princípio multiplicativo, princípio aditivo, até encontrar o nosso resultado para x. Olha só quanto vai ser. 50 menos 20 igual a x sobre 10. 50 menos 20 vai dar 30, igual a x sobre 10. Portanto, o nosso x vai ser igual a 30 vezes 10, ou seja, 300 funcionários. A nossa despesa, então, de 50 mil acontece quando nós temos aí 300 funcionários. Então, olha só, a gente vai então para mais um exemplo, também muito comum quando a gente trabalha a função afim. Vejamos então a nossa próxima cartela. A função f definida por f de x igual a x mais b, né? Sabe-se que f de menos 1 é igual a 3 e f de 1 é igual a 1. O valor de f de 3 nós temos aí 5 alternativas. Essa questão a gente tem que montar, né, um sistema de equações, atribuir primeiro os valores de f de 1 igual a 3 para determinar então o nosso sistema, porque olha só, quando a gente faz f de menos 1, aliás, igual a 3, a gente tem que fazer uma substituição na forma geral da função, trocando o x por menos 1, tá? E isso então vai gerar a nossa primeira equação, menos a mais b, tá? Quando a gente faz a mesma coisa para o f de 1, a gente também vai encontrar uma segunda equação. Nesse caso aqui, nós vamos ter f de 1 igual a mais b. E aí, quando a gente substitui esses valores, né, o f de 1 no caso, que é igual a 3, e o f de menos 1, que é positivo, é igual a 1, a gente tem aqui o nosso sistema de equações. E os resultados desse sistema de equações, que você pode utilizar aí o método que você achar melhor, tá? Você vai encontrar então os valores de x, né, e de y, no caso aí vai ser a e b. Então, o nosso sistema vai ser assim, ó.
menos A mais B igual a 3 e A mais B igual a 1, tá? E aí você atribui aí o método que você achar melhor, que você considerar melhor, né? Pode ser o método da adição, pode ser o método da substituição. O importante é que você vai encontrar aí como resultado A sendo igual a menos 1 e B igual a 2, tá? Que é justamente o que nós vamos substituir aqui, ó, na função para encontrar o f de 3. Essa função aqui, f de 3, vou colocar aqui do lado, vai ser então menos x mais 2b. Mais 2b. E aí, substituindo então o f de 3, a gente vai encontrar como resposta menos 1. E então marcar aí a resposta letra E, tá bom? É lógico que eu não mostrei com muitos detalhes, tá? Mas você aí resolvendo o sistema de equações e colocando na forma geral da função, a gente chega a esse resultado aí da letra E igual a menos 1, tá bom? Vamos então para uma atividade? Ok, temos aí a questão 1, onde você vai analisar o gráfico, e nós temos também aí a função, né, y igual a menos 4x mais 2. Você tem que dizer aí pra gente qual é que representa, qual gráfico desses gráficos representa a função menos 4x mais 2. Vamos para a segunda. Questão 2, uma bem tradicional, né? O posto de gasolina cobra aí R$ 2,50 pelo litro da gasolina e R$ 1,90 pelo litro de álcool. Então você vai ter que responder aí o valor que o cliente paga ao colocar 10 litros de gasolina e 40 litros de álcool. E na letra B, a lei de formação para cada um desses combustíveis. Vou deixar então um tempinho para vocês, daqui a pouco a gente volta para a interatividade.
Muito bem, retornamos agora para fazer aquele momento especial, que é o momento em que a gente vê aí as respostas que nossos alunos deram no chat, a nossa interatividade. Vamos acompanhar então o que nossos alunos andam dizendo aí dessas duas questões da dinâmica local interativa. Vamos aí separar algumas mensagens, olha só. Tem aí a Milena. Milena falou que a questão 2 irá custar R$ 25,00 os 10 litros de gasolina. Beleza. Além da gasolina tem um álcool, né? Tem que calcular os dois, tá bom? Quem mais? Temos aí Henrique, fala que a questão 1 é a letra C. Beleza, e a questão 2 é R$ 81,00. Beleza, a letra A, R$ 81,00. Obrigado pela participação. Lembrando que você também pode dizer, tá, qual é a sua escola, tá bom? Se você é do interior, de repente você pode dizer do seu município também, tá bom? A gente vai ler aqui as mensagens de vocês. Vamos continuar então. Tem mais alguma resposta aí? Vamos ver, selecionar mais alguma. Olha só, Paulo Henrique, falando que a questão 1, a resposta correta é a letra C. Muito bem, letra C. Vamos ver mais uma mensagem aí do Joab. Joab aí disse também que a resposta é a letra C. Daqui a pouco a gente vai conferir o resultado, tá bom? Vamos ver se mais alguém comenta. Vamos ver também se diz aí o nome da escola, né? Vou mandar um abraço para o pessoal das escolas também. Questão 2, a letra A, gasolina R$ 25,00. Fabiola, beleza, Fabiola. Mais alguém aí comentando? Vamos ver se mais alguém acha aí a resposta da primeira questão, tá? Ou então da segunda questão, né? Vamos lá então. Tem mais alguém? Eu sou da Escola Teresa dos Santos, do município de Itapiranga. Um abraço então para o pessoal aí de Itapiranga e da Escola Teresa dos Santos. Obrigado pela participação. Sejam aí bem-vindos também. Mais uma resposta aí, Vitor Hugo. Primeira questão, gráfico D. Daqui a pouco a gente confere, hein? Quem mais? Severino, letra C na primeira questão. Beleza. Olha aí, alguém falou aí, Sol de Lucena. Participação aí também dos alunos do Sol de Lucena. Letra C, letra D. O pessoal está dizendo aí qual o gráfico que elas acham que é a resposta correta. Luane está dizendo aí também que a letra A, R$ 25,00 em gasolina e R$ 76,00 em álcool. E só a segunda questão, né? Tá bom. Quem mais está participando aí com a gente? Vamos ver. Yasmin, questão 1, letra C. Muita gente respondendo aí letra C. Será que essa é a resposta correta? Vamos já ver. Vamos ler mais um comentário aí. Ana Maria, questão 1, letra C. Ó. Mais uma resposta aí, letra C. Bom, vamos fechar então aí a participação. Vamos verificar então quais são as nossas respostas para as duas questões da dinâmica local interativa. Acompanhe comigo. Então, na questão 1, nós temos aí os 4 gráficos, né, que foram apresentados com possíveis respostas para essa função aí, ó, y igual a menos 4x mais 2. Uma maneira rápida de você verificar qual é o gráfico correspondente, você pode fazer aqui uma atribuição ao valor y. Você pode chamar aí o y de 0, né? Olha só, a nossa função é essa, né? Y igual a menos 4x mais 2. Se você chamar aqui o y de 0, colocar um valor dele de 0, nós vamos ter aqui, ó, menos 4x mais 2, 4x igual a 2, x igual a 2 quartos, 2 quartos, que é a mesma coisa que meio. Portanto, aqui, ó, onde o y é 0, o x é igual a meio, tá? E se você fizer uma atribuição para x igual a 2, você vai, aliás, para x igual a 0, você vai então encontrar y igual a 2. Então, a resposta correta aí, na primeira questão, tá? Letra B. Vejamos aí o nosso gabarito. Tá aí, ó. A primeira questão, então, a resposta é a letra B.
Nessa DLI temos como resultado a letra B, pois o gráfico onde a reta é decrescente e ela toca o eixo y.2, né? Lembrando que essa curva, né? essa reta, né? Tem como característica ser decrescente, tá? Justamente porque o nosso coeficiente ali do A é negativo. Muito bem, vamos ver então a resposta aí da questão 2. Questão 2, que fala aí do posto de gasolina, né? A gente tem que calcular aí quanto vai ser pago se um cliente decidir colocar aí 10 litros de gasolina e 40 litros de álcool. E na letra B, dizer aí qual é a lei de formação. É mais conveniente dizer aí, começar a responder pela letra B, tá? Para depois encontrar o valor aí da letra A. Vejamos o nosso gabarito. Olha só, eu vou começar pela letra B, tá bom? Porque o crucial aí é determinar a lei de formação da gasolina e do álcool, né? Então, aí foi colocado 2,5 vezes G, né? G de gasolina, tá? Podia ser X também, mas colocamos aí a letra G para simbolizar a gasolina, porque cada valor que a gente substitui no lugar de G vai ser multiplicado por 2,5 e vai gerar o resultado, né? O álcool é a mesma coisa, só que o álcool é 1,9 vezes A simbolizando aí álcool, né? Então, cada litro que a gente colocar, a gente multiplica por 1,09, aliás, 1,9, e nós vamos ter o preço final. Então, lá na letra A, quando a gente coloca lá, no lugar do G, a gente coloca 10, que foram aí os 10 litros, e no lugar do A, a gente coloca aí os 40 litros de álcool, olha o que vai acontecer. 10 vezes 2,5 vai dar 25, e 1,9 vezes 40 vai dar 76. Então, somando essas duas quantias aí, o cliente vai pagar ao todo R$ 101. Tá bom? Obrigado, então, pela companhia, obrigado pela participação. Agora eu vou chamar o professor Mário para dar mais um show de aula de língua de portuguesa. A sua aula continua no próximo vídeo.